Passam-se os dias, passam-se as horas e até o momento o Vasco ainda não definiu quem será o seu novo treinador. A expectativa é que, de fato, o novo nome venha a ser o Rogério Ceni. É a grande prioridade, é o grande nome hoje que agita os bastidores do Gigante da Colina. Correm por fora Roger Machado e Paulo Pesolano. E a gente, neste Fala Gigante, irá trazer ainda mais novidades a vocês sobre esse assunto, sobre quem será o novo nome do Gigante da Colina. Paulo Brax está em São Paulo e Rogério Ceni se animou com a possibilidade de comandar essa caravela cruzmaltina que hoje, infelizmente, ruma à Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, falaremos também sobre reforços, contratações. A janela de transferência está oficialmente aberta. Vai até o dia 3 de agosto. E até o momento, pelo menos até o início dessa janela, nenhum reforço ainda foi anunciado. Léo Cittadini tem o aval para as negociações. Porém, o fato de o Vasco ainda não ter um técnico assusta ao meio-campo que hoje pertence ao Atlético Paranaense. Então, torcedor, é um vídeo com muitas informações, um vídeo bastante agitado, cheio de notícias a você que está aí do outro lado. Informações não tão boas, não tão empolgantes, não tão alegres, mas a gente tem o objetivo de deixar você muito bem informado sobre o nosso cruzmaltino. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de trazer todas as notícias sobre o nosso Gigante da Colina, como eu sempre faço com vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, como eu acabei de falar, o momento não é bom. O momento não é de animação, a gente não está aqui para te vender nenhum tipo de ilusão. O momento é preocupante, o momento é desgastante, inclusive, ao torcedor vascaíno. E nós estaremos aqui diariamente, 3 vezes ao dia, com muita notícia do Vasco a você que está aí do outro lado. Informações exclusivas, contatos diretos com empresários para deixar você sempre informado sobre o nosso cruzmaltino. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança, se inscreva aqui no canal. Se você não curtir, deixa passar 3 dias e tira a sua inscrição. Acredito que isso não irá acontecer, então se inscreva. Você que já está aqui diariamente também, deixa aqui embaixo a sua inscrição. Onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha ajudar o nosso crescimento. A sua inscrição é importantíssima. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação aqui do nosso conteúdo. E deixe aqui embaixo nos comentários. Para você, Rogério Ceni é o melhor nome hoje para comandar o Vasco? Deixe a sua opinião aí embaixo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos no assunto sobre esse novo comandante do Gigante da Colina, o novo, se é assim que eu posso falar, responsável por guiar a caravela cruzmaltina até o final da temporada, quero falar rapidamente aqui sobre mercado, reforços, chegadas, pois nesse momento o Vasco agiliza para o quanto antes regularizar o novo reforço cruzmaltino, Gary Medel, o jogador aí que chega ao Vasco nesse final de semana. A expectativa é que ele desembarque na cidade carioca no sábado e já esteja presente na partida contra a equipe do Cruzeiro em São Januário. Mesmo sem público, o Vasco hoje prepara uma grande apresentação para o volante chileno de 35 anos. E a informação que nós temos é que o Vasco já trocou documentos com o Gary Medel para agilizar aí a inscrição do atleta. Lembrando que para esse sábado o Vasco já conta com o Maicon, que foi regularizado ontem na parte da tarde, e a expectativa é que nesses próximos dias o atacante Serginho Kosovo, como vem sendo apelidado aí, também possa ser regularizado para entrar em campo sábado com a camisa cruzmaltina. Os 2 únicos reforços que até o momento foram apresentados pelo Vasco da Gama, e a expectativa é que o Gary Medel também venha a ser anunciado nesses próximos dias. Além disso, o Vasco busca também outros nomes, além do Serginho, além do Maicon, além do Gary Medel. O Vasco busca reforçar o seu elenco com mais posições, mais jogadores. E dentre esses nomes, um nome aí que é muito buscado pela diretoria do Vasco é o Léo Cittadini. Léo Cittadini hoje é um atleta que pertence ao Atlético Paranaense. Atlético, inclusive, hoje na parte da noite, estará enfrentando o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil. E é importante trazer aqui a vocês, Léo Cittadini está relacionado. Léo Cittadini está aqui no Rio de Janeiro
para o confronto contra o nosso maior rival. Ele que atualmente é o camisa 18 aí do Atlético Paranaense, jogador que está no clube desde o ano de 2019, tem aí títulos de Sul-Americana, de Copa do Brasil, um jogador que foi importante para todas as campanhas vencedoras aí dessa história recente do Atlético Paranaense, tem um grande interesse do Cruz Maltino. Ele tem contrato com o Atlético apenas até o final desse ano. E nesse momento, informações que temos a trazer a vocês neste Fala Gigante é que o Vasco ofereceu um salário maior hoje que o Léo Cittadini recebe no Atlético Paranaense. Esse salário animou, é claro, o jogador. O jogador se mostrou animado, não tem problemas nenhum em fechar com o Vasco da Gama, mas ainda não foi assinado nenhum tipo de contrato. E as negociações não avançaram até o momento, porque o Vasco ainda não tem um técnico definido. E exatamente por esse motivo, o Léo Cittadini hoje sente uma instabilidade de fechar com o Vasco da Gama. O momento na tabela hoje, dentro de campo, também preocupa, pelo fato do Vasco estar na 18ª colocação. Isso é algo que deixa o Léo Cittadini meio espantado com relação a essa possibilidade de fechar com o Vasco. Ou seja, não seria problemático para ele fechar, mas essa situação do Vasco na tabela e principalmente o fato do Vasco ainda não ter definido o seu novo treinador faz com que o Léo Cittadini ainda não tenha avançado o suficiente a ponto de assinar um contrato com o Gigante da Colina. Informação que tivemos nessa parte da manhã de hoje é que o Alexandre Matos, hoje dirigente do Atlético Paranaense, diretor executivo, como se fosse o Paulo Brax aqui para o Vasco, é o Alexandre Matos para o Atlético Paranaense, já deu aval para o atleta se transferir para o Gigante da Colina sem nenhum tipo de empecilho. Isso afirmou aí o empresário do jogador. Ou seja, nesse momento o Léo Cittadini está ok pelo Atlético Paranaense. O empresário também não vê com maus olhos uma ida do jogador ao Atlético, mas há esse medo, há esse receio pelo Vasco ainda não ter um nome definido à beirada de campo e pela situação da tabela hoje do Gigante da Colina. Mas é um nome, torcedor, que pode sim pintar aí no Cruz Maltino. Deixa a sua opinião. Você acha o Léo Cittadini um bom nome? Um atleta que nessa temporada atuou em apenas 12 partidas com a camisa do Atlético. É um nome importante na história recente do clube do Paraná, mas se tratando de momento, não é um jogador que vive uma boa fase. Muito pelo contrário, em comparação com os últimos 5 anos, com toda certeza essa é a pior fase do Léo Cittadini vestindo a camisa do Atlético Paranaense. Então fica a dúvida, fica o questionamento, fica o receio. É um bom reforço ou é mais um refúgio? Deixe a sua opinião nos comentários. Volto a repetir, a gente está aqui para te informar, mas também está aqui para não sempre passar pano, se é assim que eu posso falar, não sempre tapar o sol com a peneira. O Vasco precisa de soluções. Não sei se o Léo Cittadini será esse nome. Para trazer ainda mais informações a vocês, e agora prometo ser um pouquinho mais rápido. Primeiro, concorrente pela briga pela contratação do Rodrigo Salazar. Segundo informações, após o Vasco ter oferecido uma oferta de 15 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do meio-campo uruguaio de 23 anos ao Schalke 04, o novo clube entrou na briga. Além desse valor que o Vasco colocou à mesa do clube alemão, o Vasco também propôs ao atleta uruguaio um contrato até o final de 2027, com aumentos gradativos aí durante o contrato. Ou seja, se ele for batendo metas, o salário dele vai aumentando gradativamente. Porém, a informação que tivemos é que além do Vasco, o Anderlecht da Bélgica também fez uma oferta ao Schalke 04 pela contratação do Rodrigo Salazar. Ainda não temos uma resposta oficial do clube alemão, mas é mais um concorrente na briga pelo jovem jogador uruguaio. Um atleta de muita qualidade, um atleta que vem chamando a atenção do mercado do futebol europeu. O Vasco está na briga, mas com toda certeza nesse passar dos tempos, dos dias, né, da janela de transferências, outros clubes também entrarão aí na briga pela contratação do jogador. Deixa clara a sua opinião aí nos comentários se você se preocupa com relação a isso. Prosseguindo, informações aqui importantes para vocês. Primeiramente, sobre nomes especulados nessa janela. Sobre Cuéllar, assinou nesses últimos dias a contratação, no caso do Cuéllar, o clube do Al-Shabaab. Ele saiu do Al-Hilal e se transferiu para o Al-Shabaab da Arábia Saudita, ou seja, continuará no mundo árabe. Não virá nem para Corinthians, nem para Internacional e nem para o Vasco da Gama, clubes que especularam a contratação desse atleta, ou seja, ele assina um contrato de 3 anos com o Al-Shabaab.
Sobre o elenco, mais um nome também especulado nesses últimos dias da janela do Vasco da Gama. Está próximo de um acerto com o Besiktas. É um nome que de fato interessa, um nome que o Vasco fez uma oferta ao Southampton pela contratação do jogador, porém a informação que temos através da apuração da ESPN é que o Besiktas, clube turco, aumentou a proposta pelo brasileiro e nesse momento agora o clube turco aguarda uma definição do Southampton. A expectativa é que a resposta aconteça nessa quarta-feira sobre a definição do futuro do jogador, que já está muito distante de ser um atleta, uma contratação, um reforço do Vasco da Gama. Ainda sobre janela, duas informações rápidas. Ceará encaminha a contratação do lateral esquerdo Paulo Vitor. Então é engraçado, né? O lateral esquerdo que era do Vasco da Gama, de Série A do Campeonato Brasileiro, sai do Vasco e vai para um clube de Série B. É importante para a gente entender mais ou menos o nível do elenco. Com todo respeito ao Paulo Vitor, é o atleta que ele é, mas a gente começa a entender ainda mais como foi mal montado esse planejamento. O Vasco hoje tem dentro do seu elenco atletas de Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o que preocupa mais do que a saída do Paulo Vitor é quem ficará no lugar dele, pois para esse próximo sábado, o Lucas Piton está suspenso. Levou o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo. Não tendo Paulo Vitor, que era o reserva imediato, o Vasco conta apenas com Riquelme, que não atua há 9 meses, desde a última partida do primeiro turno do ano passado contra o Ituano e São Januário, e tem também Matheus Julião, que é um atleta do Sub-20. Ou seja, o Vasco não tem para a sua lateral esquerda atletas à disposição. Uma grande preocupação com relação à posição da lateral esquerda. Mas essa é a situação. Mau planejamento montado pelo atual departamento de futebol. E antes de entrarmos no assunto sobre o novo comandante da Caravela Cruz Maltina, falar aqui rapidamente a vocês sobre julgamento da STJD, pois hoje pela parte da manhã tivemos aí um julgamento que começou às 10 horas da manhã e acabou agora há pouco, e foi de fato o Vasco punido, com 4 jogos de portões fechados, ou seja, a pena aumentou. A pena era de 30 dias inicialmente e automaticamente o Vasco no dia 22 contra o Atlético já poderia ter público em São Januário, e agora essa pena aumenta para 4 partidas com portões fechados. Com isso, o Vasco não poderá ter o seu torcedor nas arquibancadas de São Januário contra Cruzeiro nesse próximo dia 8, Atlético no dia 23 e também Grêmio no dia 2 de agosto. A expectativa é que o Vasco possa voltar a ter os seus torcedores nas arquibancadas apenas contra o Atlético Mineiro na primeira partida do retorno do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Vasco também sofreu uma multa aí de R$60 mil pelos fatos ocorridos na partida contra a equipe do Goiás. O Vasco aí deve buscar um efeito suspensivo para que de 2 dessas 4 partidas venham a ter público feminino e crianças dentro do estádio, algo que aconteceu com o Ceará, com o Sport, nessas últimas confusões que rolaram aí na temporada do ano passado. Então essa é a expectativa, também a expectativa que o Vasco possa ter público já visitante contra outras equipes que irá enfrentar no Campeonato Brasileiro, mas dentro de São Januário a punição do Superior Tribunal de Justiça Desportivo é exatamente essa que passamos a vocês. E gente, para finalizar o vídeo aqui, falar sobre o novo comandante da Caravela, do barco, desse navio, vamos falar tudo quanto é tipo de nome aqui, Cruz Maltino, porque o Vasco busca o seu novo treinador. Ainda não há nomes definidos. E como a gente falou, 3 nomes aí estão na briga. Dificilmente um desses 3 nomes não será o técnico do Vasco da Gama. Dificilmente sairá de ser uma dessas 3 possibilidades, que é Rogério Ceni, técnico brasileiro que fez essa última temporada e algumas partidas desse ano no São Paulo, Roger Machado, que seu último trabalho foi no Grêmio no ano passado, antes da chegada do Renato Gaúcho, e também Paulo Pesolano. Subiu com o Cruzeiro no ano passado e hoje está no Real Valladolid. Porém, mesmo diante desses 3 interesses, quem está mais na frente é Rogério Ceni. Rogério Ceni sai de fato na frente nesse momento para ser o novo comandante do Vasco da Gama. Rogério Ceni é um nome que não tem um grande agrado, não é o preferido do Paulo Brax, o preferido do Brax é o Roger Machado, e não é o preferido também da 777 Partners, ou seja, não é o preferido, né, de ambas as partes, mas é um nome hoje mais viável, por não ser um estrangeiro e por ser um nome já acostumado com o futebol brasileiro.
um dos nomes aí, inclusive, que tem um bom relacionamento hoje com o capitão do elenco vascaíno, que é o Léo. O Léo era um dos pilares do sistema defensivo da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni no São Paulo. Inclusive isso foi motivo de confusão lá no Tricolor Paulista, quando o Léo saiu do São Paulo, foi vendido ao Vasco da Gama. O Rogério Ceni não gostou dessa venda, bateu de frente com a diretoria do São Paulo naquele momento, por ser um jogador de confiança do treinador. E isso, é claro, tem os seus pontos de influência. O Abel Braga também, mesmo diante aí das motivações contrárias a uma chegada do Rogério Ceni, é visto como um alicerce para ajudar nessa ambientação do treinador com o elenco cruzmaltino. Então a expectativa realmente, de fato, é que o Rogério Ceni acabe se tornando o novo técnico do Vasco da Gama. A personalidade dele é algo muito difícil, como a gente vem comentando a vocês nos últimos vídeos. Um técnico que arranjou problema no Flamengo, técnico que arranjou problema no Cruzeiro, técnico que arranjou problema no São Paulo, é um técnico que, se for necessário, vai bater de frente com a diretoria sem nenhum tipo de problema, mas mesmo diante disso, as referências com relação aos trabalhos montados pelo Rogério Ceni são muito boas. O dia a dia do treinador, quando o assunto é campo e bola, ele é um nome bastante elogiado. Quando o assunto é treinamento, isso também é motivo de elogio para o treinador, por ser um técnico que sempre tenta colocar aí novas concepções no dia a dia dos treinos do clube onde ele está. Então tudo isso vem sendo um fator positivo para a contratação do Rogério Ceni. Paulo Brax nesse momento está em São Paulo, tendo como principal objetivo agilizar nas negociações para definir logo quem será o novo comandante do cruzmaltino. Ceni já ouviu aí algo do Vasco da Gama, teria se animado com a proposta, e segundo informações do jornalista Joel Silva do Lance, e realmente a situação é essa. Salários em dia, que hoje podemos reclamar de tudo, mas o Vasco é um clube que paga em dia. E também a expectativa, a promessa por parte da diretoria ao Rogério Ceni de reforços são fatores aí que dão essa tranquilidade ao treinador de querer seguir com o projeto no cruzmaltino. Ele estaria muito animado aí realmente com essa possibilidade, e é o nome mais forte hoje, mesmo diante da sondagem, mesmo diante da procura do Paulo Pesolano e do Roger Machado. O Ceni sai na frente para ser o novo comandante do Gigante da Colina. Deixa aí a sua opinião nos comentários, como eu falei. Rogério Ceni para você é o melhor nome hoje à disposição no mercado? Eu acho que é, querendo ou não querendo. Não é, para mim, um nome que me agrada, mas dentre as opções no mercado do futebol brasileiro, é o melhor nome, sim. E só para finalizar o vídeo, como eu coloquei aí na capa, desejo por Juninho. Sim, torcedor vascaíno, um desejo antigo. Juninho Pernambucano é alvo de interesse do Vasco da Gama para trabalhar no departamento de futebol. O Vasco sempre teve interesse no Juninho, para quem acompanha meu canal há muito tempo, sabe que já falamos isso a vocês. É um desejo que vai do ano passado até hoje, um desejo comentado lá no início da estrutura do departamento de futebol e comentado também agora. O Vasco tem esse desejo. O Jorge Salgado tentou trazer o Juninho já em determinado momento, enquanto o Vasco ainda não era SAF. O Vasco tentou fazer essa intermediação após a saída do Juninho do Leão, que se deu lá em 2022. Agora, na montagem do departamento de futebol, foi tentado também trazer o Juninho para trabalhar ao lado do Paulo Brax. E novamente o Vasco vem recebendo, vem tendo, né, esse desejo, esse interesse de contar com o Juninho. Mas as informações que temos em mãos nesse momento é que é tudo no tempo dele, é tudo no tempo do Juninho para aceitar a voltar a trabalhar com futebol. Nesse momento ele está aí off com relação a futebol, não está trabalhando em nenhum clube, e o Vasco mantém aí de olhos abertos a essa situação. Caso retorne ao futebol, o Vasco vai com toda certeza buscar aí a contratação do ex-atleta e um dos maiores ídolos da história do cruzmaltino. Tranquilo, rapaziada? A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo dessa quarta-feira. Vídeo com muitas informações, muitas explicações, e contamos, é claro, com a sua inscrição. Aqui embaixo, se inscreva para ajudar aí o nosso crescimento e para fazer aí com que o quanto antes, né, chegamos aí à marca dos 100 mil inscritos nesse canal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falo, saudações vascaínas.